temos 16 minutos para concluir essa mesa com a prorrogação feita anteriormente em relação ao horário inicial de encerramento. Então, já tem uma pessoa ali se inscrevendo, 2, 3, 4, mas eu não sei como administrar isso. Acho que dificilmente poderemos voltar à mesa. Então, eu sugeriria às pessoas que façam comentários e que a gente ouça esses primeiros que se inscreveram e depois, a 1h, nós vamos encerrar. Então, por favor, aqui no... Não, a primeira que eu vi foi aqui, depois esse rapaz aqui de terno, o outro ali de camisa amarela. Tá bom. Já são 4. Então, boa tarde. Sim. Meu nome é Luciana, eu sou advogada aqui em São Paulo. Eu quero agradecer o evento, tanto a mesa anterior como essa mesa, muito boas, e eu vou falar bem rapidamente para dar chance para o debate. O campo em que eu trabalho é o campo do conflito fundiário urbano, né? E no conflito fundiário urbano, eu tenho me deparado com 3 questões bem específicas, né, que eu queria colocar para a mesa. A primeira, o Daniel já falou um pouco, é o problema da questão da criação de jurisprudências contrárias, né? Então, o grupo fica receoso de ingressar no judiciário, né, exigindo um determinado direito no campo urbanístico, enfim, para não criar uma jurisprudência contrária. E aí não vai no judiciário, não cria jurisprudência, enfim, não tem, fica uma discussão sem fim. Me incomoda um pouco essa questão. A segunda questão é, no conflito já instalado, porque a gente que está na litigância do conflito fundiário, muitas vezes a gente está advogando para o movimento de moradia que ocupou, né, ou um grupo que mora informalmente numa área há muitos anos, né? Então, não é esse grupo que está demandando o judiciário. Quem está demandando o judiciário é o proprietário, e o judiciário ele não está interessado na função social da propriedade. O judiciário está interessado em aplicar a teoria objetiva da posse, que é super tranquilo, e aplica o direito civil e vão embora. E explicar isso para a comunidade, colocar isso para a população que vai ser despejada, é muito difícil. Porque nem a gente entende como é que, até hoje, essa teoria objetiva da posse está de pé com a realidade que a gente tem no Brasil, né? Então, é bem complicado. E aí, com isso, sempre tem alguém debatendo no grupo a possibilidade de fazer um constrangimento ao juiz, né? Ou um constrangimento aos juízes que vêm dando essas decisões liminares, como a decisão que o próprio Frigo contou mais cedo, da doutora Elizabeth Carter. Existem milhares de Elizabeth Carter no Brasil, e em São Paulo tem vários, né? Então, o constrangimento desses juízes, até que ponto isso é válido, e muitas vezes a gente escuta de parceiros, da própria Defensoria, do Ministério Público, de que não adianta pressionar o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário não funciona na pressão, então a gente tem que se calar. E, por último, a questão do direito à desobediência civil, né? Partindo do princípio do estado de necessidade. O povo não vai sair do imóvel, não vai desocupar, porque não tem aonde morar. Isso é legítimo, é direito à resistência, é desobediência civil, mas, muitas vezes, e a gente tem visto, os meninos estão sendo aí incriminados, né, estão respondendo processo, etc., justamente porque estão exercendo o seu direito de desobediência civil. Então, são esses 3 pontos que eu queria colocar. Aqui, Senhor Jorge, o Carlos Eduardo ele só queria dar uma palavrinha aqui.
questão importante que aconteceu lá na Bahia. Boa tarde, meu nome é Carlos Eduardo Chaves, eu sou coordenador da ATR lá na Bahia, estamos participando aqui do seminário. Eu acabei de receber a notícia que o cacique Babau foi preso pela quarta ou quinta vez, eu já perdi as contas agora lá na Bahia, nesse processo de resistência do povo tupinambá de Olivença pela demarcação e titulação das terras dele. Eu acho importante a gente trazer isso aqui num seminário dessa importância, sobre essa questão da litigância estratégica e dos direitos humanos. Inclusive, ia me inscrever até para fazer uma pergunta para o Sarmento sobre essa questão da decisão recente do STF sobre o marco temporal, esbulho renitente, que estão caçando esse direito que a colega aqui acaba de falar, de resistência, de retomada das terras, enfim, de insubordinação mesmo da comunidade contra, inclusive, esse tipo de decisão opressora que a gente está vendo aí. Mas tenho essa notícia, ainda não sabemos direito de onde partiu a ordem, mas é quase certo que seja num processo em que o juiz federal da subseção de Ilhéus, na Bahia, existe uma violação ambiental muito grave dentro da terra indígena, que é a exploração de areia dentro de um areal. Esse juiz já liberou essa exploração umas 3 vezes, apesar de decisões contrárias dos órgãos ambientais, e os indígenas vêm resistindo constantemente quanto a isso. Me parece que, por uma ação de resistência à entrada dessa empresa mineradora lá na terra, alguns há cerca de um mês e meio, me parece que agora eles pediram um novo mandado de prisão para o cacique Babau. Tem que falar com a Cristina Mello, que é a procuradora da República de Ilhéus, que acho que ela está acompanhando esse caso, ela é muito legal. Assim. Perfeito, ela acompanha com a gente alguns outros casos lá também. Obrigado. Aqui. Boa tarde, meu nome é Felipe, sou advogado recém-formado. Eu, há algum tempo, conversei com algumas amigas na graduação ainda, e a gente tinha essa urgência de querer debater direitos humanos de uma outra forma. A gente aprendeu direitos humanos em alguns aspectos de uma forma pós-Segunda Guerra, era aquela visão de que direitos humanos nasceram na Europa, e a gente sabia que direitos humanos nasceram muito antes, a discussão muito anterior, e a gente queria também democratizar o debate. Nisso a gente procurou a professora Flávia Piovesan lá na PUC e criou nossa clínica de direitos humanos, que a Kemi também, que está aqui, auxiliou, também está coordenando. E a gente tem essa intenção de transformar o debate em direitos humanos na universidade como uma forma de remediar os advogados que saem da universidade. Então, a gente percebe no caso da questão LGBT, dos homens trans, mulheres trans, travestis, e também populações vulneráveis no geral. Quando você entra num tribunal e é posto na frente de um juiz, existe a figura da intimidação. Você passa por vários grupos passam por uma outra violência quando acessa o sistema de justiça. Então, a gente quer fazer essa clínica para repensar o que é acesso à justiça e o que é a justiça também. Pensar em por que a gente precisa de um laudo de um homem branco, heterossexual, para dizer o que as pessoas querem ser, o que é a identidade de gênero, por que esse debate está longe das escolas da magistratura, por que o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria também, onde eu trabalho ainda como estagiário, continuei meu estágio lá, precisa pensar, ter esse espaço de autocrítica, porque se esse espaço de autocrítica não existe em quem rechaça os discursos de direitos humanos, de quem defende, se ele não existe, realmente fica ao relento. Algumas pautas ficam ao relento porque não tem quem defenda. E fica algo que assim, a gente foi aprendendo assim, com o tempo, essa questão tanto de vivência quanto de espaço de fala. Mas alguns grupos, como aqui no debate, sempre quando eu falo isso, as pessoas falam assim, toda vez que você fala a mesma coisa, que coisa chatice. Mas realmente não tem nenhuma pessoa transexual, enfim, LGBT, a população T, no geral, não está aqui. Então, se o debate ele não é democrático, ele também peca nesse sentido, ele falha nesse sentido. E a Clínica de Direitos Humanos da PUC quer atuar em várias outras causas, nesse sentido de transformar também o espaço da universidade, como a Kenarik falou de manhã, em espaço de resistência também, para que o discurso de direitos humanos ele não parta só de pessoas privilegiadas ou de pessoas que tiveram fácil acesso à universidade. A gente quer
colocar pessoas como protagonistas do discurso de direitos humanos, nem que seja assim de uma forma um pouco mais menos diplomática, realmente trabalhar num órgão onde te olhem feio, você passa no corredor e te olhem feio, porque isso realmente é uma medalha. Assim, se a lógica do órgão onde você trabalha é essa, de criminalizar pessoas por onde elas moram, pelo que elas são, pela identidade de gênero delas, pela etnia, qualquer outro aspecto, é orgulho ser olhado com cara feia, entendeu? Assim, pelo menos para nós. Assim. Então, é isso. A gente também gostaria de deixar assim, o debate aberto para conhecer a clínica UERJ de Direitos, que eu já tinha conhecido pela questão T, que tinha tido essa questão da Amicus Curiae, e a clínica da GV também, que seria uma troca de experiência, porque, enfim, direitos humanos é aquela coisa, né? Você precisa, se o debate é esse auditório aqui, a gente precisa se conectar para, enfim, ser mais perigoso e ter essa questão da esperteza também, de litigância estratégica, não ser só ler um ato, não ser levado a sério e problematizar sempre, assim. Enfim, só isso. Ali, atrás aí, ó. Boa tarde, meu nome é Rafael, sou servidor público. A minha pergunta é mais direta, assim, em relação ao tema litigância estratégica. Eu queria saber como enxergar o paradoxo de ter o direito penal como aliado na defesa dos direitos humanos, quando, historicamente, tradicionalmente, o direito penal é feito para controle social, marginalizador, tem como função excluir da sociedade os negros, pobres e periféricos, movimentos sociais, etc., e criminalizá-los. Aí eu queria saber como resolver esse dilema de buscar pautas punitivas, principalmente em questões de execução sumária, polícia, chacinas e etc., se a gente não estaria jogando o direito penal contra nós mesmos. Assim, até tem um artigo da doutora Juliana Belocchi, aqui, defensora pública aqui de São Paulo, que fala que seria a esquerda punitiva. Entendeu? Eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso. Bom, o seguinte, tem 1, 2, 3 pessoas inscritas e você tinha pedido a palavra antes? Bom, não sei. Bom, dá a palavra para ela, eu não sei como resolver o problema. Não, mas foi bom porque a minha pergunta se complementa dele, né? Eu sou advogada profissional liberal, não atuo em escritório, atuo sozinha. Atuo na área de direito à autodeterminação de gênero com a população trans. Tá? Hoje em dia, só fazer um parênteses, Brasil campeão mundial de assassinato de pessoas trans. Okay? Expectativa de vida de 33 anos. Então, na verdade, acho que vocês não vão conseguir responder as minhas dúvidas, mas então vai ficar aqui uma pergunta para todo mundo refletir. Eu atuo na área criminal, sou conveniada com a Defensoria Pública. Então, eu vivo a realidade da subversão da justiça, né? E isso me deixa muito nervosa, me dá vontade de largar tudo e ir para o Uruguai, sei lá. Viver das coisas que a natureza dá, não sei. Mas, enfim, ó. Então, eu até escrevi para ir rapidinho, para não ficar gaguejando. Quais seriam as estratégias para combater a subversão do aparato repressivo penal, uma vez que as violações de garantias mínimas judiciais são regra e são chanceladas pelas varas criminais, juízes e promotores de justiça? Eu estou aqui falando como advogada atuante em São Paulo, no TJSP, onde as câmaras criminais são conhecidas como câmaras de gás. E que a única juíza, a única desembargadora que ousou respeitar a Constituição Federal, ela estava aqui na primeira mesa, ela foi embora, infelizmente, porque ela tinha que trabalhar, foi retirada da sua turma e realocada em Direito Privado 1, quando ela ousou respeitar a Constituição Federal e liminarmente conceder a soltura de pessoas que estavam presas, além da pena em abstrato, em regime de prisão provisória, em medida cautelar, e outras 3 que já tinham cumprido pena, pelo que eu entendo. Vamos lá, vamos continuar. Então, assim, a minha visão enquanto advogada. Temos um Ministério Público Criminal de São Paulo completamente alheio à sua função precípua de custos lege. Custos lege seria fiscal da lei, né, para quem não atua no direito. E que preenche cota acusatória sem se preocupar com o ônus probante que lhe pertence,
A acusação, o Ministério Público Criminal, ele, além de custos lege, ele é o órgão acusatório, ele é o titular da ação penal pública incondicionada, dos crimes que são entendidos como mais graves aí, no nosso sistema jurídico pátrio. Né? Mas eles esquecem que eles têm que guardar a Constituição, que eles têm que garantir o devido processo penal e que a eles incumbe o ônus da prova. E, por outro lado, a gente tem um judiciário criminal que legitima essa subversão de garantias constitucionais mediante fundamentações rasas e em afronta, inclusive, as súmulas da Suprema Corte. Eu vou citar aqui a súmula 718. Eu entro com HC. A súmula 718 é assim, ó. O juiz não pode fundamentar a prisão cautelar, que é uma medida subsidiária, né, na gravidade abstrata do delito. E todas as prisões preventivas, a fundamentação é manutenção da ordem pública. Eu até vou fazer um apelo daqui a pouco, porque eu tenho um caso gravíssimo que constitui uma violação absurda de direitos humanos, mas, enfim. Vale lembrar que essa mesma Suprema Corte que editou essa súmula, 718, é aquela que a doutora Kenarick disse que, em um HC, em um habeas corpus ali do Supremo, concedeu a execução provisória de pena. Ou seja, a gente vai ter que editar. Todo mundo que tiver Constituição, pega lá a canetinha e risca. Ninguém poderá ser tido como culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que é quando não cabe mais recurso, ela torna-se definitiva. Vamos riscar essa parte e vamos colocar até decisão de segunda instância, ok? Então, como que a gente foge? E isso acho que se relaciona com a litigância estratégica. Como é que a gente foge dessa legitimação de poder do status quo? Eu só consigo pensar em Foucault quando eu me vejo às voltas com essas situações. E, para finalizar, o meu caso prático é o seguinte: eu peguei pela defensoria, pelo convênio com a defensoria, um menino de 19 anos. Esse menino foi preso em flagrante. Aí eu fui ver o flagrante. 2 dias depois do crime de latrocínio ocorrido no Jaguaré, esse menino foi preso dentro da casa dele, sem mandado judicial, porque em casa de pobre você não precisa de mandado judicial, você mete o pé na porta e entra. Por uma denúncia anônima. Preso, levado ao DEIC, torturado, e isso eu não consegui comprovar, porque as torturas hoje em dia elas não são mais tapão na orelha, né, gente? Elas são choquinho, ameaça, bota pano dentro da boca. Esse menino analfabeto, eu consegui provar que ele era analfabeto. Consegui todo o relatório educacional dele e acompanhamento psicológico. Ele assinou uma confissão no DEIC. E agora ele está preso há 1 ano e meio, prisão em flagrante 2 dias depois do crime. Ele está preso há 1 ano e meio. A defensoria perdeu o HC no TJ. E a minha única esperança está sendo o DNA, que eu estou esperando há meses. Porque o meu cliente olhou para a minha cara e falou: doutora, faz qualquer coisa. Não fui eu. Falei: posso pedir o DNA? Porque o DHPP colheu 47 lâminas de sangue viáveis para confronto e mais impressões digitais. Já foi constatado que tinha sangue masculino e a vítima era uma mulher cisgênero. Esse menino está preso até agora. O cachorro dele faleceu 1 semana depois da prisão e o pai dele faleceu também. E eu não consegui escolta para levar esse menino no enterro do pai. Então, assim, eu vim aqui, inclusive, para buscar uma luz, porque a minha vida é isso. A minha vida é lidar com violação de direitos humanos individuais. Cada cliente que eu pego é uma luta. Cada cliente que eu pego é um desespero. Certo? E, desculpa. Inclusive, eu me ofereço... Ai, que merda. Eu me ofereço, enquanto advogada, disponível para atuar em conjunto com movimentos sociais que a gente estiver precisando. Estou aqui me habilitando, fala comigo. Bom, só um minutinho. Eu queria esclarecer que esse seminário tem uma continuidade na parte da tarde. Então, essa antipática missão de conter o debate dentro dos limites razoáveis do tempo disponível, é porque, se continuar indefinidamente agora, não vai dar para
as sessões que estavam previstas para começar às 14 horas e já foram postergadas para 14h30. Então, eu vou dar a palavra para as 3 pessoas que pediram para falar e encerrar. Não tem condição de voltar à mesa para a mesa comentar essas falas. Então tem uma... Você aí na penúltima fila, você era pergunta ou você queria falar? Não, mas, por favor, você pode passar... É pergunta? Então, atendendo às sugestões da plateia, vamos ouvir rapidamente, eu faço um apelo para que cada um dos integrantes da mesa diga aquilo que considerar essencial neste momento e a gente possa encerrar essa primeira parte do seminário. Estão pedindo para você começar? Tá. Bom, eu acho que a maior parte dos foram comentários, descrições de casos pessoais, né? O que eu lembraria agora de comentar é a história do marco temporal, que é um negócio absurdo. Eu não queria ser interpretado aqui como um defensor do Supremo Tribunal Federal, que não sou. Eu só acho que é um espaço de luta que a gente tem que usar, porque de vez em quando tem que usar, exato. Essa história do marco temporal é uma decisão lamentável. Eu atuei no caso Raposa Serra do Sol, ajudei lá na hora de embargo de operação, levar memorial e tal, para que isso não saísse. Depois que o ministro Barroso, que manteve, é meu amigo e tal, mas eu achei que foi uma decisão muito ruim, que manteve o marco temporal, e se continuar... agora, assim, temos que tentar usar a criatividade para superar as coisas, né? Então, por exemplo, construir, talvez, teorias que, de alguma maneira, mitiguem o impacto disso, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma que eu estava construindo no Ministério Público Federal antes de sair, que é o seguinte: existe a tese que já está sendo, foi endossada, inclusive, para a AGU em matéria quilombola, de que quando é uma terra essencial para a vivência de um determinado grupo, que essa terra pode ser configurada como um direito daquele grupo, isso pode se invocar, inclusive, a Convenção 69 da OIT, quer dizer, ainda que aquela população indígena não tivesse naquele local naquela época, se é fundamental, passa a ser uma desapropriação obrigatória pelo Estado. Quer dizer, a única diferença é que em terra indígena você não paga dinheiro. Nessa você pagar, mas é obrigatório e o grupo tem o direito de continuar lá, né? Já porque se trata de um direito fundamental. Quer dizer, é um mecanismo que não é o ideal, mas é para lidar com esse problema, para não ter o risco de, olha, não está em 88, reintegração de posse, tira tudo, né? Eu acho que diante desses casos complicados, o esforço que a gente tem que fazer grande é pensar fora da caixa, né? Eu sou totalmente favorável ao direito de resistência, totalmente favorável, né? Só que, assim, são duas coisas. Uma é a mobilização, que é legítima, etc. Outro é o seu esforço de fazer com que alguma coisa colhe no Poder Judiciário. Então, por exemplo, no momento atual, chegar lá, Supremo, marco temporal não vale nada, não é isso, etc. e tal, vai perder, né? Então, assim, a preocupação pragmática com o resultado é tentar bolar coisas fora da caixa. Bom, só para complementar, porque está quase tudo dito. E nessa questão da resistência, a gente é duro, mas a gente tem que perseverar, né? E existirão muitos momentos em que a gente vai querer desistir, mas a litigância estratégica, ela é oriunda de um estado de espírito, né? Eu acredito. Então, a gente precisa rememorar, né, em alguns momentos, a origem da nossa ação e da nossa atuação, para que a gente possa, então, encontrar essa criatividade, porque ela existe. O direito não é, ou o sistema de justiça e o direito
não tem uma dimensão unívoca, né? A dimensão de tudo isso é fenomenal, porque é um fenômeno, então é plural. Nós temos que explorar mais e mais essa pluralidade. E especificamente no que a colega que atua na área fundiária disse, que me foi muito assim, me toca bastante. Eu sou partidária de que a gente deve sim, com muita estratégia, mas a gente deve sim ir ao judiciário para requisitar, porque nós já sabemos o que ele faz. O judiciário, por enquanto, mantém aquilo que nós sabemos que não deveria manter. Qual é o risco que a gente tem de ir adiante e receber novamente um não? Claro que só fazer isso localizadamente não resolve. E aí eu acho que todas as estratégias que foram ditas aqui têm que, de alguma forma, se integrar e serem otimizadas. E sou a favor de criminalizar, assim como se criminaliza aqueles que não têm acesso, de que nós também tenhamos uma postura proativa para criminalizar aqueles que violam o direito e estão dentro da instituição, sentados nos seus gabinetes, protegidos por um belo salário e por outras cositas más. Então, sou favorável a isso também. Agradeço demais essa oportunidade. Muito rapidamente, em relação à pauta penal, à pauta punitiva de um movimento de direitos humanos e essa nossa eterna contradição, sobretudo nesses casos, execução sumária, tortura, né? Eu acho que é importante ter em mente que a reparação da vítima é algo fundamental. E parte desta reparação envolve a responsabilização pelo agente, enfim, do agente perpetrador desta violação. Responsabilização, entretanto, não significa necessariamente prender e colocar na cadeia, né? Então, não é uma contradição insuperável, mas é um debate que também o movimento se abstém de fazer muitas vezes para tentar encontrar que responsabilização é essa, né? Nós queremos colocar todo mundo na cadeia ou nós queremos uma responsabilização que, de fato, signifique alguma mudança institucional, que seja célere, que seja, né, que faça sentido. Então, não necessariamente, quando eu falo responsabilização, estou falando em pena. No sistema que a gente tem hoje, responsabilização, sim, né? Ao final da conta de um processo criminal, pode vir a ser pena, e penas altas, porque execução sumária e tortura são crimes graves, né? Mas esse é um debate que pode ser feito em outros termos, sem essa contradição inexorável que você colocou. Outra questão é usar o direito penal para proteger direitos humanos, né? Que daí são as criminalizações, né? Feminicídio, a homofobia e diversas outras, né, tentativas de usar o direito penal como uma ferramenta de proteger direitos humanos. Aí eu acho que fica mais complicado de navegar nesse ponto, porque você tem realmente, né, dos dois lados, pessoas dos dois, no mesmo movimento, né? Ah, não, tem que prender, tem que prender, tem que prender. Né? Eu que sempre atuei com presídio, né? É uma coisa, né, realmente que deixa a pessoa desbaratada. Você fala, não, tem que responsabilizar, tem que responsabilizar. Aí você vai visitar um presídio e a pessoa está lá dentro. Você fala, tem que soltar, tem que soltar, tem que soltar. Então, assim, é um dilema, mas acho que tem algumas alternativas. Nesse segundo ponto, eu acho mais complicado usar o direito penal como ferramenta de proteção de direitos humanos. Ai, falei tão rápido. Obrigado pelo esforço e obrigado a todos os componentes da mesa. Foi mais um excelente debate e continua na parte da tarde.